Então, como a nossa produtora diz, hello ladies, sejam muito bem-vindas a mais um programa Conversa de Mulheres. Às 15 horas, em ponto, aqui estamos nós, de segunda a sexta-feira, para conversar com uma ou com várias mulheres inspiradoras que nos trazem conhecimento, mas também aqui um bocadinho da sua história de vida, que eu acredito que motiva muita gente a seguir em frente, a empreender. Hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, a mudar às vezes o estilo de vida, também vamos falar sobre isso. Portanto, hoje temos aqui um programa, temos duas convidadas, dois projetos para conhecer e acredito que vai ser bastante enriquecedor. Tenho que ter esta palavra devagarinho, que é para não dizer disparates. Então tem de ficar para assistir todo o nosso programa, que vai ser uma conversa muito agradável. Ao longo do programa vai estar a passar em rodapé, mas vou referir neste momento em que nós temos redes sociais, sabias, Ruth? Sabia. Segues as nossas redes sociais? Sigo. E partilha, Ruth. E partilho. Portanto, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Faça como a Ruth, siga as redes sociais, partilhe. Façam as coisas boas que a Ruth faz, não façam as outras. Só as boas. Pois, só as boas, Partilhar os é bons bom. exemplos. Pronto, porque lá encontra muita informação do programa, das nossas convidadas, acesso às redes sociais também das nossas convidadas e não ficamos por aqui. Temos o nosso canal Curiacos TV no YouTube, playlist Conversa de Mulheres, programas completos e também é para aceder a todos os programas, partilhar, rever e tudo mais. Seguir as páginas das nossas convidadas, quem sabe tirar algumas dúvidas também, portanto, tudo isto, por isto aqui, então as nossas redes sociais sempre muito ativas, as nossas, não, hoje não falaste das frases motivacionais, para inspirar o dia, exatamente. Programações, o promocional. Aquelas nossas figurinhas maravilhosas. Aqueles 20 segundos que parece um programa inteiro. Sim. Temos sempre. Devia ficar gravado para a posteridade. Ou não? Fica gravado. Não fica. Quer dizer, há de estar aí em alguns dos nossos arquivos da Curiacos apanhados. TV. Os apanhados, é assim. É só agora quando fizermos outra vez mais um ano. Cláudia, ainda falta algum tempo. Passa um instante. E até lá, mais até lá figuras já vão fizemos ver. mais coisitas. É assim, nós só queremos é dar matéria. Não, dar matéria aos nossos colegas para eles poderem brincar um bocadinho. E então nós vamos agora apresentar a nossa primeira convidada. Sim. Vamos ficar com um pequeno separador e já voltamos. Até já. É agora o momento de conhecer a nossa primeira convidada. E como primeira convidada temos a Sofia Morgado. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, Seja Sofia. bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada por este maravilhoso enriquecimento. Exatamente. Fala-nos do seu projeto, qual é o nome do seu projeto, para depois a conhecermos um bocadinho melhor, antes de falarmos sobre o seu projeto em si. O meu projeto chama-se Sofia Branding de Emoções. E, no fundo, vocês já referiram aqui algumas nuances que eu também queria deixar aqui no ar, não é? Algumas palavras do dia. Então, o meu projeto trabalha a questão da marca. E a marca, segundo uma autora que eu refiro muitas das vezes, a marca é o lugar que cada um de nós ocupa na mente de alguém. Por isso, hoje, nas conversas de mulheres, vamos aqui marcar. Marcar, exatamente. Então, Sofia, qual é a sua formação profissional? Hoje não temos tempo para falar. Eu já estou gaga. Quando estou gaga é assim. Qual é a sua formação profissional? Hoje não temos tempo para aqui perguntar desde pequena o que é que sonhava fazer, porque como temos dois convidados, mas qual é a sua formação profissional? Então, a minha formação é na área das ciências sociais, eu sou socióloga. Foi aí que me formei. E era alguma coisa que já se imaginava fazer? Porque sociologia, para mim, é uma coisa assim tão abstrata. Não é abstrata, mas é abstrata. Entendo o que eu quero dizer. Tão geral que não sei como é que alguém pensa em ir para a sociologia. Porquê? Pronto, as pessoas sempre foi uma área que eu gostei muito de trabalhar. E tinha muito contacto, principalmente porque os meus pais também vêm da área dos negócios, do empreendedorismo. E então eu tinha aquele contacto sempre na loja da minha mãe, contacto ao público. Então as pessoas era sempre o fator preferencial que eu queria trabalhar. Claramente que quando era pequena gostava de ser professora, aquelas coisas de infância. Mas sim, foi uma área sempre ligada às pessoas que eu quis trabalhar. E
que estou a trabalhar, não é? E quando saiu da sua universidade, esteve a trabalhar na área da Sociologia ou como é que foi Sim, isto? eu trabalhei em contexto de organismos públicos, em Sociologia e em gestão de pessoas também, e depois enverdei mais pela carreira da gestão das organizações, enquanto gestora de recursos humanos. Foi aí que eu trabalhei mais tempo, até ingressar aqui Sim, numa outra no seu fase. projeto, não é? Exatamente. E realizava isso que fazia ou não? Ou o projeto era sempre alguma coisa, ser empreendedor era sempre alguma coisa que estava aqui, lá está, porque também já vinha dos seus pais. Mas eu não tinha nunca, ou seja, nunca pensei muito em criar o meu próprio negócio. Acho que foi um amadurecimento das ideias ao longo de alguns marcos que passaram na minha vida. E respondendo assim aqui à questão, não é? Eu acho que foi o crescimento humano também que eu tive nessas mesmas organizações que me permitiu ver aquilo que eu queria e aquilo que eu não queria, não é? Pois, E e é isso que bocadinho. acontece com muita gente, não é? Muita gente tem uma carreira e até uns estão bem na carreira e querem progredir na carreira, mas muita gente, e nós temos aqui muitas dessas pessoas aqui no nosso sofá da conversa, que apesar de terem uma carreira até estável e bem sucedida, mas não estão satisfeitos, não é? Precisam Sim, de mais qualquer coisa diferente. Sim, foi um bocadinho aí que eu cheguei, ou seja, lá está. Eu gostava de trabalhar nas organizações pelas pessoas, não é? Porque geria uma equipa também multidisciplinar e com várias nuances, mas depois havia alguma coisa dentro de mim que me sentia frustrada, desmotivada, um bocadinho insatisfeita, lá está. E que de facto foi aí que eu fui também descobrindo dentro de mim o que é que eu, lá está, voltando àquilo que eu estava a dizer, o que é que eu queria e o que é que eu não queria. E às vezes isso é muito difícil fazer, nós... O que é que realmente gostamos e o que é que realmente não gostamos? O que é que Sim, faz sentido para nós e o que é que não faz sentido, não é? sim. Principalmente porque, não é? Vivemos num contexto, vivemos em sociedade Sim, e sim, há sim. aqui, de certa forma, alguma coisa que nos conduz que temos que ir por ali, por aquele caminho fixo. E às vezes não, nós precisamos é de retomar ou ir lá atrás e ver o que é que que nos queremos? fazia feliz com coisas simples. E diga-me uma coisa, temos aqui que realizou um dos seus sonhos de pequena. Não sei agora em que contexto é que isto foi, se foi antes da faculdade, depois da faculdade, em trabalho. Conte-nos qual é que era esse sonho e como é que foi realizar esse sonho. Esse sonho foi muito depois da faculdade, já depois do mestrado. Eu também tirei um mestrado de empreendedorismo e por Sim. isso aqui também deu um alicerce, mas foi, lá está, na minha insatisfação. Eu tinha tanta insatisfação, quase que não cabia cá dentro, e que eu pensei, as minhas férias, que eu estava efetiva na empresa onde eu Sim. trabalhava, de recursos humanos, pensei, bem, eu tenho estas férias para gozar, eu não sei o dia da manhã. Então eu vou desfrutá-las com algo que me faz sentido. Eu tinha um sonho de criança que era ir em missão para a África, para São Tomé e Príncipe, principalmente. E era mesmo para São Tomé que queria ir. Porquê? Não Porque sei, São eu Tomé? Onde é tinha... que surgiu isso? Viu em Sim. pequenina, certamente, não é? Em pequenino ou mesmo ao longo também da licenciatura e de toda a informação que também lia, e até uma grande amiga minha também tinha esse bichinho com São Tomé. E na altura, pronto, comecei a investigar sobre o país e surgiu. Ou seja, eu considero que nada acontece por acaso. E, de facto, quando eu tomei essa decisão de querer usufruir das minhas férias para ir fazer voluntariado, de facto, tinha falado até com uma colega de mestrado e ela tinha-me dito que estavam à procura de pessoas para ingressar num projeto. Então foi muito giro, porque Enquadrou-se tudo se encaminhou. Sim. Então e como é que foi essa experiência? Esteve lá há quanto tempo? O que é que esteve a fazer? Sem palavras. Sem palavras, sim, só com sorrisos. Sim. Porque São Tomé, não é? É o país dos sorrisos. Foi muito enriquecedor, voltando também Esta palavra, sim, à gosto. primeira palavra. Foi algo muito bonito, porque lá está, contribuir para alguém que não tem os mesmos recursos que nós temos, não é? O que é que fez lá? Eu fazia todo o acompanhamento mais lúdico, pedagógico, De algumas crianças? social.
Sim, eu estava numa instituição de crianças e jovens abandonados, desde muito pequeninos, ou seja, eram só meninos, desde os 3 anos de idade até aos 17 anos. Eu tive um mês lá e rebentou a pandemia, ou seja, eu fui mesmo em 2020, ou seja, eu fui em março e quis voltar para Portugal e não conseguia voltar para Portugal. Sério? Então ficou com mais Pois, tempo porque tinha voltando referido que era 2 semaninhas de férias, não? Que ia aproveitar Melhor, este tempo. sim, aproveitei um mês, ou seja, Pois, eu um mês. retirei um mês de férias para ir e depois, quando quis voltar, não podia voltar. E como é que fez? Eu costumo dizer que costumava... Ainda não tivemos ninguém aqui que tenha ficado retido. Não, já tivemos aquelas pessoas brasileiros ou ao contrário, mas pronto, que acabam por estar num sítio que é a sua segunda casa ou a sua primeira casa de onde vieram, têm família. Acho que não tivemos aqui ninguém que tenha Que me tipo ido de lembro. férias e tenha ficado. Foi assim, aqui gerir emoções. Ficou com medo. Não, com medo não, fiquei mesmo com um sentimento de, ok, se calhar vou ter que ficar aqui mais tempo, ou seja, se eu queria mais tempo até, não é? O universo está tempo é aqui a que ficou? conspirar. Ou seja, eu fiquei 1 mês e 1 semana, mais ou menos. Foi só mais uma Sim. semana, mas não foi assim tanto. Ou seja, eu tinha, desde o período em que era para viajar, tive aqui 2 semanas sem quase conseguir voltar para Portugal. E depois, quando voltei, apanhei Covid e fiquei mais 2 meses em casa e foi aí que nasceu o meu projeto também. Portanto, juntou-se tudo aqui. Meu Deus, meu Deus. E então, nasceu o seu projeto porquê na altura da pandemia? Porquê na altura da pandemia? Porque podia, porque estava livre, porque tinha que ser? Estava 2 meses em casa. Exato, sim. Também. Uma coisa ajudou a outra. Não, é assim, lá está. Foi engraçado agora reviver também esse momento, porque eu não conseguia sair de casa e queria mandar algumas mensagens a pessoas amigas e até num contexto profissional e não conseguia. Então decidi enviar de uma outra forma, não é? Recriar aqui um bocadinho e chegar com uma mensagem diferente às pessoas, tanto na altura a uma amiga minha, à minha equipa de trabalho, assim mais chegada. Então comecei a enviar por correio, enviei uma flor, enviei uma planta, enviei uma pizza, assim coisas assim um bocadinho diferentes, para fazer chegar a minha mensagem emotiva, lá está. E comecei a anotar algumas ideias, algumas coisas que me faziam muito sentido. E na altura, quando trabalhei num contexto mais empresarial, de uma empresa, diziam que eu era a menina dos papelinhos. Então comecei a juntar aqui pequeninos pedacinhos da minha história e ver como é que esta história podia contribuir para um mundo melhor, no fundo. Então, iniciou um projeto, não é? Uma página, provavelmente. Sim. O que é o conselho? Porque a Sofia aqui desta área do empreendedorismo, não é? O que é o conselho? O que é que uma pessoa tem que pensar, saber? O que é que se tem que preparar antes de abrir um negócio? O que é que aconselha alguém antes de abrir um negócio? O que é que a pessoa tem que estar preparada? Porque não é só abrir um negócio, não é? Há muita coisa por detrás. Então, sim, mostrar lá para casa o que é abrir um negócio. Sim, primeiro que tudo, tem que se fazer aquilo que se gosta. Eu costumo dizer que a minha missão tem que estar alinhada com realmente a minha paixão. Costumo usar 4 palavras quando estou aqui a ajudar também a construir um negócio, uma marca, que é a paixão, a vocação, a profissão e a missão. E neste sentido, é primeiramente ver o que é que eu gosto. Quais é que são as áreas e aquilo que me motiva e que eu passaria horas, eu costumo dizer, o que é que passarias horas a fazer sem contar o tempo? Então aí é uma das chaves que eu acho que são importantes para quem está a começar o seu próprio Portanto, projeto. aquilo que faz muitas horas. Eu passaria horas aqui a conversar com pessoas, apesar de estar sempre a contar o tempo. Mas o trabalho inclui contar o tempo, não é? Nós verdade, aqui estamos sempre a controlar o tempo. Mas, sim. Sim, pronto. Então é isto, o que é que passaria horas a fazer? A seguir? Pronto, lá está. Qual é a minha vocação, o que é que a pessoa tem jeito para fazer, não é? Sim, é importante ver, ou até perguntar às outras pessoas o que é que tu achas que
Eu tenho jeito. que eu tenho jeito, exatamente. Porque às vezes o outro consegue até ver melhor as nossas qualidades, Sim, não é? é como aquela pessoa que acha que canta muito bem e gosta muito de cantar e não tem nada de mal, não é? E Sim, cada um pode claro. cantar para si, no chuveiro e em casa e fazer o que quiser, mas que se calhar não tem a qualidade suficiente para cantar para todo o mundo, não é? Pronto. A minha filha diz, Gil, Gil, ela não acha que tu então cantas bem. nunca segui essa área. Nunca seguiste, nunca decidiste, a tua filha não te deixa. Gil. Gil, pronto. Portanto, vocação é isso, não é? Alguma coisa que nós fazemos bem. Sim. Depois a nossa profissão ou aquilo que nós também já fizemos. Já isso- sabemos fazer. Sim, porque as competências técnicas também são importantes para, não é, aqui combinar o nosso negócio, não é? Por acaso era uma pergunta Cantar Exato. é uma profissão muito condigna, não é? Mas Sim. se calhar se eu não E é tiver muito jo- exigente, e é muito exigente. Já tivemos aqui uma professora de canto, é muito exigente, não é? Eles abdicam de muitas coisas para É cantar. verdade. Ou seja, mas está aqui a falar que até vem de encontrar uma outra pergunta, mas eu decorei que são 4, já lhe pergunto a quarta, que é, não basta só eu ter jeito, porque às vezes as pessoas acham que podem abrir um negócio com base, eu tenho jeito, não é? Mas só ter jeito não chega, é preciso ter a habilitação técnica. Sim. Lá está, as competências, as nossas soft skills, não é? As nossas competências mais inatas, elas devem estar cruzadas com as nossas competências técnicas. Quais é que são? Ou se eu ainda não as tenho, o que é que eu preciso fazer para as ganhar, não é? Porque lá está, Preciso se a pessoa- fazer, agora pegando aqui no exemplo no do canto. canto, não é? Se eu preciso Vais tirar um cantar. curso, Exato. ou não, ou só Chama-se preciso Cátia- treinar acho no que era banho, Cátia não é? Leonardo, se eu tiver a cometer algum Ai, erro. Ruth, tu és corajosa. Acho que se chama a professora de canto que nós tivemos aqui. Tenho quase a certeza que é esse nome. Portanto, lá está. A pessoa pode gostar de uma coisa e não ter as competências para o fazer, não é? Mas pode cruzar as duas coisas, não é? Ir adquirir as competências, porque é mais difícil aprender a gostar daquilo que se sabe fazer, não é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é mais... Cruzar ao contrário. Eu sei fazer isto e agora vou gostar de fazer isto. Sim, até se pode experimentar. Eu digo que experimenta e testa, mas é mais difícil, a meu ver, lá está. Mas há projetos, não é? Há negócios que surgem também dessa outra fase. Isto é uma oportunidade, eu tenho jeito para fazer isto, eu sei como fazer isto e vou fazer isto acontecer. Sim. Também é verdade, também já tivemos aqui convidadas assim. Então, e qual é que é o número 4? Era a missão, e vem muito aqui também, não é? Do nosso desenvolvimento humano, que é qual é a minha missão, qual é o meu porquê. E o meu porquê, eu costumo dizer que ele também tem que estar não alienado, não é? Nós não nos podemos desfocar do nosso mundo. A minha missão, qual é a minha missão em Portugal, se quero expandir a minha marca para outros países ou não. Acho que também devemos ter esta direção, que é o que é que no mercado falta que eu posso complementar com os meus serviços, não é? Porque também é uma coisa, agora disse uma coisa muito interessante que as pessoas às vezes parece que não pensam, que é o que é que falta que eu posso complementar. Porque às vezes as pessoas só seguem aquilo que já existe, não é? E tem que ser o que é que diferencia, não é? Sim. E todos nós temos as nossas, não é? O nosso fator único. Sim, Único, exatamente. singular, autêntico. Sim. É o que é que já existe até que eu posso diferenciar por De um alguma pormenor, maneira, por não um é? detalhe. Sim. Não é? Trabalhar marcas. Há imensas pessoas que trabalham marcas. Eu, por exemplo, Sofia, trabalho mesmo com o cunho emocional, não é? Querer deixar uma mensagem diferenciadora desde esse ponto de vista. E é muito interessante nós podermos, lá está, ir trabalhando também quem está a criar um negócio ou quem já até tem, ir trabalhando esse fator diferenciador, porque é esse fator diferenciador que nos distingue, não é? Então, seria a minha barriga está. Vocês, não sei se vocês ouvem, mas só ouviram a minha barriga. É um fator único, é a minha barriga. Não, há mais barrigas que fazem barulho. Não há. Só que esta é a minha. Um destempero. E que há de viver muitos anos a fazer barulho, ou sossegadinha também. Agora esqueci-me o que é que eu ia perguntar. Desculpa. Com esta brincadeira toda da barriga. Olha, esqueci. Posso dizer que ela está a cantar, não é? Ela Sim, está... sim, eu gosto de cantar, até como a tua filha diz. Estava a falar deste fator diferenciador e realmente cada pessoa deveria procurar o que é que a diferencia na sua marca e é um bocadinho isto que a Sofia trabalha, não é, com as pessoas. O que é que elas podem encontrar de diferenciador naquele serviço que prestam, não é? Sim.
Por isso é que é importante, lá está, ver o mercado, não é? Olhar para o mercado e ver onde é que eu me posso posicionar, porque isso depois também é uma outra fase, não é? Sim, primeiro é encontrar a identidade, depois o posicionamento e depois a reputação. O que é isto de identidade? É que tipo de serviço é que eu dou? O que é que eu faço? Quem é que eu sou, primeiro Sim. que tudo, não é? Quem é que eu sou enquanto marca individual, enquanto pessoa, não é? O eu, por isso é que eu trabalho muito o eu potencial, não é? E para onde é que eu quero ir? Primeiramente faço isso desde esta singularidade, como estávamos a falar. Não é? O que é que eu posso fazer de diferente e para onde é que eu quero ir? Porque se não houver esta identidade, não é? Se não houver esta identidade, o projeto morre, não é? É a identidade. E que erros é que vê as pessoas a cometerem nesta criação da marca e ao tentá-la fazer chegar aos outros? Isto é um bocadinho delicado, não referindo aqui suscetibilidades, mas... Não vamos falar de ninguém em particular, não, vamos dar coisas no geral. Mas talvez seja este boom que teve a pandemia também e com o online, não é? Toda a gente quer criar uma marca online, ou pelo menos com esse fator. Eu acho que muitas das vezes aposta-se só em criar uma página. Sim. E eu gosto muito de trazer esta frase até de uma cliente minha, que é, enquanto esteve a fazer o acompanhamento, ela dizia, realmente, eu antes via-me como uma rede social. Não, o meu negócio não pode ser uma rede social. Eu acho que o fator que eu vejo no mercado, assim, de uma forma global, é isto, ou seja, vou criar uma marca e vou criar um negócio, abrir aqui alguma coisa de empreendedorismo e só preciso de uma rede social. E já está, não é? E pronto, e já está. E não. E de facto há muita estratégia por detrás, não é? Eu costumo dar o exemplo da casa. Se nós queremos criar a casa, não pode ser pelo telhado. Temos que ter uma base sólida, não é? Para onde é que nós queremos ir e depois construir as nossas fundações e de seguida a casa estrutura-se, não é? Tem esta estrutura. Por isso diria que é Portanto, isso. exige aqui um planeamento, não é? Há muitas pessoas que acham que não é planear. Lá está, é só ter um bocadinho de jeito e a coisa flui. Sim. Isso é um hobby para mim, não é? Às vezes é o que é que tu queres também. Há muitas empreendedoras, nomeadamente porque é com quem eu trabalho e que têm assim um maior conhecimento. Há muitas empreendedoras que fazem o seu negócio em paralelo com uma outra atividade. E está tudo bem com isso. E, aliás, muita gente começa assim, não é? Sim. Porque é uma boa maneira até de testar se aquilo funciona, ganhar alguma independência financeira, essas coisas todas, não é? Sim. Mas tem que haver, lá está, esta estratégia ou pelo menos este planeamento de, ok, eu estou aqui nesta fase, mas não esquecendo aquela pergunta da identidade, que é para onde é que eu quero ir. E se eu quero evoluir no meu negócio, na minha marca, eu preciso ter isto muito bem delineado e muito bem, sem fugir aqui um bocadinho do caminho. Sofia, estamos aqui quase a terminar. Os seus serviços incluem análise, estratégia que falámos aqui, o follow-up, aqui, tanto não só de empresas como de particulares, como já disse a sua marca. Quem é que são as pessoas que a podem contactar para usufruir dos seus serviços, daqui do branding de emoções, não é? Sim. Então, podem-me contactar todas as pessoas individuais. Trabalho sobretudo com mulheres, não é? E hoje estamos aqui com este bonito cenário, não é? Conversas de mulheres. Sim. Por isso, todas as mulheres que queiram empreender, trabalho muito com o empreendedorismo feminino, por isso, todas as mulheres que queiram criar a sua marca ou até que já a tenham, não é? E que precisem de estruturar, não é? Sim, de estruturar, de planear, de posicionar-se no mercado, não é? E depois também trazer aqui a reputação que querem dar à sua marca. Portanto, no fundo é mostrar aquilo que querem, porque às vezes as pessoas mostram uma coisa que não é bem aquilo que queriam mostrar, não é? Sim. Ou não era essa a imagem que queriam passar? Sim, porque às vezes gera-se muita confusão e lá está, ir atrás, não é, do rebanho, por assim dizer, a expressão assim mais popular, não é? Às vezes o que aquela pessoa que já tem maior sucesso ou maior... ela fez isto e funciona, se calhar também vai funcionar comigo. Sim, mas os serviços ou os produtos são todos diferenciados, não é? E cada um de nós, por isso é que eu trabalho muito 1 a 1, vou personalizando sempre a marca de acordo com a pessoa, não é? Com as suas competências, com aquilo que quero trabalhar, por isso às vezes eu diria, se pudesse aqui dar um conselho a todas as pessoas que estão a empreender, ok, tenham calma, mas primeiro pensem como é que querem seguir com a sua marca, sempre assente aqui num terra a terra, não é? Num terra a terra, exatamente.
E pronto. olha, Sofia, temos que nos despedir. despedir. Foi um prazer estar aqui, conhecê-la. Foi um gosto. Muito obrigada e tudo bom. Muito sucesso. E até uma próxima. Exatamente. Até à Obrigada. próxima. Até uma Obrigada. próxima. Obrigada. Muito obrigada. Muito gosto. E nós agora vamos já conhecer outra convidada. Exatamente. Fica um separador e já voltamos. Até já. E nós já estamos aqui de volta para De conhecer volta. a nossa próxima Permanecemos convidada. sentadinhas, mas já não estamos sozinhas. Já não estamos. Voltamos a não Exatamente. estar sozinhas. Exatamente, voltamos a não estar sozinha. Olá, Ana. Está-nos a ouvir? Olá, tudo bem? Ah, e também estamos a ouvir Olá, a boa Ana. tarde. Que maravilha. Tudo bem, seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Ana, de que projeto é que nos vem falar? Do Laranja Lima e do livro Vegetariano nas Quatro Estações. Já trouxe o que livro e lancei tudo para ver. em março. Muito bem. Fale-nos da sua formação profissional, só para as pessoas saberem o que a Ana faz. Conhecer a Ana, sim. Exatamente, conhecer aqui um bocadinho a Ana. Então, sou a Ana Isabel Monteiro, sou nutricionista, tenho 28 anos. E este ano vou então num segundo bebê, em janeiro foi um bebê humano. E em março saiu então o Vegetariano nas Quatro Estações, que foi o meu primeiro livro, onde abordo então questões sobre vegetarianismo, como começar, onde obter os vários nutrientes, que nós vamos falar um bocadinho mais à frente, e depois complemento também com 80 receitas super fáceis. Ana, e diga-nos uma coisa, porque é que para si a área da nutrição, o que é que tem aqui a área de nutrição que a fascina? Isto já vem de trás. Eu sempre fui atleta desde pequenina, portanto Atleta. a nutrição sempre esteve de certa forma aliada, não é, ao meu percurso. Mas na verdade o que me fez tomar a decisão da nutrição foi quando a minha própria mãe consultou uma colega na altura, já há uns 15, 20 anos, e eu na altura vi realmente os efeitos que isto podia ter, não só a nível físico, naturalmente, mas a nível psicológico, o bem-estar das pessoas. Então decidi, porque não, até me vejo a fazer isto e seguir nutrição. Muito bem. E já nos mostrou que tem aqui esta parte do vegetarianismo, não é? Sim, E hoje isso vamos mais falar aqui um recentemente. bocadinho sobre Vamos isso. direcionar isto. Vamos direcionar aqui para lhe fazer algumas perguntas sobre esta área que nós não temos Claro. tantas. Nunca, já tínhamos tido aqui alguma nutricionista que fosse expert desta área? Acho que não. Acho que ainda não. Não é? Para Então, a conhecermos primeira aqui. vez, claro que sim, vamos falar disso. Porquê vegetarianismo? Porquê? Então, essa decisão surgiu em 2018. Na minha perspectiva, muito por uma questão ética. Na altura nós adotamos uma cadelinha e começou-me a fazer assim alguma espécie, como se costuma dizer, estar a educar uns e a comer outros. Então começou assim de forma muito natural por uma questão ética. Depois, com o que nós temos visto a nível ambiental e com o que vamos sabendo a nível de saúde, isso só solidificou a minha decisão, mas começou por questões éticas, de direitos dos animais. Pronto. E então há aqui algumas, até se calhar vamos trocar aqui um bocado da ordem das perguntas que a gente tinha, pode ser, deixas-me, Cláudia, Claro a nossa que sim, convidada força. também, porque já que estamos aqui já a falar, há alguns mitos aqui sobre o vegetarianismo, não é? Muitas pessoas acham que, pronto, que tem aqui algumas falhas e que vai faltar alguns nutrientes. O que é que nos pode ajudar sobre Sim. isso, Ana? Eu tenho a vantagem de ser nutricionista, não é? Então, Pois, exatamente, por isso é que é a o pessoa trabalho de indicada casa já a está dizer. feito. Sim. Não, pode ser realmente comprometedor a nível de saúde se a pessoa se lembrar de, ok, vou ser vegetariano e do dia para o outro o que é que faz? Tira a carne, tira o peixe, mas também não sabe como substituir. Se nós ficarmos no prato só com os legumes e com os cereais, realmente vai problema, ficar não é? aqui um bocadinho comprometida a nossa saúde. Mas o que é que acontece? Nós temos várias fontes de origem vegetal que podem ajudar aqui a obter os teores de proteína que nós precisamos, de ferro, de vitamina B12, que são aqueles três que normalmente as pessoas têm um bocadinho mais de receio. E também do cálcio, não é? Porque dependendo do tipo de vegetarianismo, alguns vegetarianos retiram o leite e os derivados e Exato. podemos então ficar aqui com o cálcio comprometido. Mas também já temos imensas opções, sobretudo as bebidas vegetais fortificadas, por exemplo, o tofu. Então eu acho que desde que haja um bom acompanhamento, um bom planeamento, tranquilo, nós conseguimos obter tudo.
Portanto, aqui é necessário fazer aqui uns ajustes e lá está, como disse, ser bem acompanhado, não é? Para poder fazer as substituições, porque no fundo são substituições, não é? Mais corretas. Exatamente. Sim, não só a nível nutricional, mas pelo menos uma consulta eu aconselharia, mas é importante também ter um médico aliado que nos ajude também a interpretar as análises sanguíneas, por exemplo, a ver se é preciso algum tipo de suplementação, e isto só se consegue com um trabalho em conjunto, o paciente, o médico e o nutricionista, se possível. Pronto, se possível, seria o ideal. Então, temos aqui uma pergunta que é mitos e verdades sobre nutrição. Está preparada? Vamos a isso. Está. Eu acho. Começamos com o número 1. O número 1. O vegetariano tem falta de ferro. Típico. 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 O que é que acontece? O que é que acontece? A anemia por deficiência de ferro não é mais prevalente em vegetarianos. Isto está bem estudado a nível mundial. Mas lá está, o ferro é diferente de origem vegetal e de origem animal, porque nós temos dois tipos de ferro, o ferro M e o ferro não M, e o ferro não M, que é aquele que está presente nos alimentos de origem vegetal, tem uma absorção um bocadinho diferente. É mais difícil. Felizmente, nós somos seres racionais que estudamos as coisas e sabemos como contornar isto. Sim. Basta, por exemplo, juntar uma fonte de vitamina C, laranja, limão, kiwi e morangos, que vai permitir então uma melhor absorção. E por outro lado, tentar contornar aqui um hábito muito português do cafezinho depois da refeição, porque isso prejudica a absorção de ferro. Então, se nós conseguirmos atrasar, Não sabia. se nós conseguirmos atrasar, já vamos estar a ajudar. Porque, aliás, até, por exemplo, as grávidas, eu lembro, eu tenho sempre, as minhas análises são impecáveis. Mas quando estava grávida, Ainda bem. tinha muita falta de ferro, não é? Apesar de estarmos a tomar aquele suplemento e tudo, era sempre uma coisa que estava ali sempre um bocadinho em baixo. Muitas vezes não é a quantidade, mas sim como é que nós estamos a absorver. Mas é normal na gravidez o ferro andar um bocadinho mais em baixo, porque primeiro o nosso volume sanguíneo aumenta tudo, então fica um bocadinho mais diluído, digamos. E depois temos um ser a crescer dentro de nós, portanto, Pois, exatamente. nós somos super mulheres, mas também precisamos aqui de um extra. Então, outro mito e verdade, e agora para esta altura que está aí o verão. Os sumos. Os sumos. Sumos detox. somos detox. Emagrece. Eu acho. Pois, assim, se só vermos aquilo, claro que sim, não é? Mas passamos uma fome que ninguém aguenta. Claro, e aquele não é de todo completo, porque a maioria dos sumos detox tem que fruta, hortícolas, portanto, primeiro só dizer que o sumo é excelente, fruta, hortícolas, imensa fibra, imensas vitaminas, a água, portanto, isso é um bom aliado para a saúde. Não podemos é só fazer o sumo detox, senão, por exemplo, a proteína, onde é que vamos buscar? Gorduras boas, onde é que vamos buscar? Os próprios hidratos. Nós precisamos dos sumos, não lhes chamaria detox, mas ok, os sumos são interessantes num contexto de alimentação saudável e equilibrada. Agora, há quem se sinta bem a fazer aí uma série de dias, uma dieta um bocadinho mais líquida, sentem que ficam mais leves, ficam de certeza, não é? Mas do ponto de vista nutricional não é algo completo, nem eu aconselho a fazer muitos dias seguidos. Ok, se quiserem fazer, façam um dia, não façam mais. Eu própria já tentei, para testar, não é? Ok, vamos lá testar o que é que isto faz. E eu devo-vos dizer que cheguei ao fim do dia, eu não tinha energia para nada. Eu lembro-me que adormeci no sofá derreada, cheia de fome. Sim. Portanto, não, isto não é de todo equilibrado. Vamos, mas é comer direitinho. Vamos é comer que ajuda mais. E o sumo pode entrar de vez em quando. Exato. E então, mas ao contrário, as pessoas fazem os sumos detox, mas depois acham que as frutas engordam. E realmente há algumas frutas mais calóricas, não é? Realmente não é muito, como é que eu ia dizer, coerente, não é? Sim. É mesmo para evitar... É mesmo para evitar frutas. Então agora no verão, que sabe bem uma fruta fresquinha, a mim pelo menos sabe, se eu gosto de fruta. De todas, as frutas são excelentes. O que eu acho que agora acontece um bocadinho na nutrição é focar só... A fruta é açúcar. Há muita gente que pensa nisso. Não, a fruta é muito mais do que isso. A fruta tem água, a fruta tem fibra, exato, tem vitaminas e depois sim tem ali algum teor de hidratos de carbono, que na verdade são a nossa maior fonte de energia. E aliás, uma peça de fruta tem à volta de 50 calorias. Será que é mesmo isso que nos está a engordar?
Depende daquilo que já Dificilmente, não é? comeu. Depende do que é que Mas já não comeu. é os, Não é aos 50. não é os 50, não é? Dificilmente uma pessoa com fruta excede as calorias diárias que tem. Eu já consegui fazer Tem isso. direito. Ana, já consegui Caramba, fazer isso, mas eu quantas sentava-me peças de à fruta frente da comeu? televisão a abrir laranjas e a comê-las. Mas comia assim, não sei quantas laranjas de seguida, umas 10, umas 15 numa tarde. E depois várias tardes a fazer isto, claramente, pronto. Estou a Era ver o sumo! final. Era sumo! Aí não deve ter corrido muito bem. Aproveito só para dizer essa questão da laranja, Sim, que é uma coisa que também sabe muito bem, é agora no verão, o sumo de laranja natural, não é? sim. Nós, ao fazer um sumo, estamos a tirar a parte boa da fruta, que é a fibra. Então, ok, fazer isso de vez em quando, mas, se possível, sempre a fruta in natura, com a casca, no que der, obviamente, Sim. para nós conseguirmos garantir todos os benefícios. Agora, porções, que toda a gente tem aqui Essa é que é a bocadinho de questão, não é? porções, o que é adequado, o que é que não é, não é? Sim. Pronto, o que se aconselha são entre 3 a 5 peças de fruta, sendo que peças, o que é que se entende? Nas frutas redondas nós estamos a falar de peças do tamanho do punho da mão ou de uma bola de ténis. Nas frutos silvestres, por exemplo, os morangos, os mirtilos, as framboesas, normalmente são frutos com maior teor de água, tal como a melancia e o melão que agora temos em fartura no verão. E essas nós podemos comer um pouquinho mais. Portanto, ótimo, boas notícias. Depois temos as frutas que realmente são um bocadinho mais calóricas e, sobretudo, as frutas outonais, como o diospiro, as romãs, por exemplo. E aí nós temos que comer um bocadinho menos. Mas é, por exemplo, em vez de comer um diospiro inteiro, se calhar vamos comer meio diospiro. Também eles são grandões, não é? Não precisamos daquilo tudo. Mas há espaço para todas as frutas. Os figos que agora vão surgir e que as pessoas Ai, também têm gosto muito tanto. medo. Podemos comer até 2 figos, por exemplo, que eles são pequeninos. Alguns porque são pequeninos, há uns que são bem gigantes. Pois, depende. Depende de onde é que eles são produzidos. Por acaso, ainda esta semana vi uns figos a sorrirem para mim, a falarem comigo no supermercado, mas ficaram lá. Água com limão, E se calhar emagrece? ainda não estão muito bons também. O quê? Assim, né? Água com limão, emagrece? Não. Há pessoas que têm muito o que a água hábito com de limão logo de faz é manhã em hidratar. jejum, água com limão, Claro. umas gotinhas de limão. As pessoas gostam também muito de pensar em soluções milagrosas, eu acho. Sim. Portanto, ouvem que faz bem e emagrece, então bora fazer isso. O que é que acontece? A água com limão, no fundo, hidrata. Portanto, nada contra a água com limão em jejum, porque é uma forma de começarmos o dia bem hidratados e também com uma fonte de vitamina C. Consultar primeiro o dentista, não sou eu a pessoa para falar disso, porque há quem teorize que pode fazer algum mal ao esmalte dos dentes. Mas aí só um dentista poderá confirmá-lo e dizer se é melhor beber de palhinha ou não. O que é que algumas pessoas sentem? Que ali a água com limão, por causa da acidez, tira algum apetite, sentem também o intestino que funciona melhor, sentem-se ali mais leves. E se sentem, tudo bem. Nós não podemos generalizar e dizer água com limão emagrece, Exato. porque isso não é verdade. A menos que, tal como eu estava a dizer dos sumos detox, só se bebe água com limão, aí de certeza. Sim, exato. Só se Mas beber traz água com... alguns E perdem tudo o que benefícios. devem e o que não devem. E se a pessoa, é como disse, não é? Se a pessoa se sente bem, continua a tomar, não é? Pronto. Aí nada contra. E agora aqui para voltar ao seu querido vegetariano, é mais caro ser vegetariano do que ser não vegetariano? Outro mito. Se as pessoas... Isso pode acontecer, atenção. Porque imaginemos uma pessoa que não consultou um nutricionista, não faz ideia por onde começar. O que é que a pessoa faz? Vai ao supermercado e começa a ver as opções vegetarianas. Porque no fundo ela está habituada a carne e peixe, então vai ver. Ok, se calhar estas salsichas de seitan substituem, ou então estes hambúrgueres aqui também substituem. Ainda por cima normalmente tem lá o selo a dizer vegan ou vegetariano e a pessoa sente-se mais segura. E isso, naturalmente, que vai encarecer. Mas a base da alimentação vegetariana nunca é, nem deve ser, esse tipo de produtos processados. Deve ser os cereais integrais, os hortícolas, as leguminosas, ou seja, o feijão, o grão, as lentilhas, que nós já temos na nossa cultura portuguesa e que são super baratos. Muito mais baratos do que está agora o peixe e a carne. Infelizmente agora voltou tudo a aumentar, não é? Pois. Mas as leguminosas são muito mais baratas. Os cereais, os hortícolas. Depois podemos juntar também as sementes, as oleaginosas, como as
que mais uma vez já existe na cultura portuguesa, porque a base é bastante económica. Só se nós começarmos a inventar e a ir aos processados ou então aos superalimentos que às vezes nos fazem acreditar que são essenciais, tipo a spirulina, a clorela, esse tipo de alimentos, isso sim vai encarecer, mas os básicos não, não, Não encarecem. de É todo. terem conhecimento da É ter o área. conhecimento. Tem nas suas redes sociais, que eu nem sei se nós já falámos, não é? Não. Não falámos. Tem Nem eu desnaturada nem me apresentei como laranja lima, mas sim. Laranja Lima, exatamente, nem se apresentou como Laranja Lima. Foi daí que nós tirámos aqui algumas destas perguntas que lhe estamos a fazer. Tem também algumas alternativas de suplementos e porquê? Açúcar branco, podemos trocar por alguma coisa? Ou também há trocas que às vezes as pessoas pensam que fazem e valem a pena e não fazem e não... Pronto. Exatamente, exatamente. O açúcar branco, claro que é aquele alimento que nós não queremos propriamente incluir de forma regular na nossa alimentação, porque é um alimento muito vazio. Ele dá-nos calorias, mas na verdade não nos nutre, porque tem pouco mais, aliás, não tem mais nada do que o açúcar propriamente dito. Depois há algumas versões de açúcar menos processadas que têm alguns minerais interessantes. No entanto, o que eu costumo dizer é: nós vamos ao açúcar buscar esses nutrientes ou nós vamos ao açúcar pelo doce e para adoçar, não é? Nós, quando queremos os nutrientes, os minerais, as vitaminas, nós vamos aos legumes e à fruta. Exatamente. Portanto, existem sim essas alternativas, nada contra. Depois vai também uma questão de sabor, se a pessoa gosta mais de um ou do outro. Ter noção também que as alternativas ao açúcar são mais caras. O açúcar de coco, o açúcar mascavado, o açúcar amarelo, E normalmente às vezes são mais calóricas, opções. não é? Às vezes são mais calóricas ainda. Ou não? Sim, ou se não são, está ali muito equiparado ao açúcar branco. Portanto, a menos que. O grande segredo aqui a nível do açúcar é reduzir e não necessariamente procurar uns substitutos. E depois também temos os xaropes, que de certeza que também já ouviram falar, o xarope de agave, Sim, sim. de tâmaras, de coco, geleia de arroz, existem imensas coisas agora. Na verdade, lá está, o truque é reduzir, nunca substituir um por outro e achar que temos carta branca para exagerar. Mas comparando os outros tipos de açúcar que são tão falados para substituir o Uhum. branco, não traz benefícios? Não são açúcares não tão vazios? Lá está, tem alguns minerais. O meu medo ao dizer isso é que a pessoa pense: ok, se é mais saudável e se tem estes tais minerais que a nutricionista está a falar, então se eu faço um bolo só com este açúcar eu posso comer mais. Não, nós vamos comer igual. Pronto, está né? bem. Às vezes por exemplo, os doces fit, eu não gosto muito desta palavra, mas os doces fit que as pessoas às vezes Os fazem em casa, miminhos lá está, fit, vá. com estas alternativas, o que é que acontece? A pessoa depois acha que pode comer mais, e ao comer mais, naturalmente vai comer mais calorias do que se calhar comesse uma fatia do bolo original. Vai dar ao mesmo ou pior. É a minha teoria. Exatamente. Eu já cheguei aí a essa teoria. Lá está, eu gostei, acho que verbalizou aquilo que eu nunca soube dizer tão bem, que é: eu não como as coisas por ter nutrientes, eu como porque é doce. Tudo assim, E se o outro Porque não é sabe doce, bem. não me sabe tão bem, olha que chatice. Mas isso aí, Portanto- eu sou completamente a favor disso. O açúcar, ponto assente que não é para estar diariamente. Sim, que faz Pronto, mal, isso é, claro, é ponto pois. assente. Mas quando for para comer, mais vale nós comermos uma coisa que nós realmente gostemos, não é? Em vez de Pois, estamos aqui sim. a inventar, a dar aqui um twist saudável. Enfim, Pronto. é um bocado tudo ao mesmo. Portanto, quando for para comer, eu prefiro que os meus pacientes aproveitem o momento e que comam uma coisa que gostem. A mesma coisa em relação ao chocolate, por exemplo. Sim. Muita gente diz: eu como chocolate, mas é um negro. É calórico, não é mesmo? As calorias são bastante equivalentes ao de leite. Agora a questão é: vai-vos dar prazer? Ou se estão a comer chocolate Sim, porque há negro pessoas para. que gostam, não é? Há pessoas que gostam daquele chocolate Lá super está. amargo. Sim. E se gostam, tudo bem. Agora, há pessoas que fazem sacrifício para comer isso, a achar que estão a fazer uma grande coisa pela saúde. E na verdade, mais uma vez, ninguém vai ao chocolate buscar nutrientes, não é? Portanto, se for para comer chocolate, eu prefiro que a pessoa tenha prazer. Mas há uma estratégia muito interessante no chocolate e que posso partilhar convosco. E que vai de encontro um bocadinho ao mindful eating, ou seja, um comer mais consciente. E é nós aproveitarmos todo o bocado de chocolate. Qual é a tendência? Se nós pensarmos, comemos um quadrado de chocolate,
que é que nós automaticamente fazemos? Trincamos, Sim. certo? E de repente já acabou nem e já damos estamos a conta. pegar noutro quadrado. Sim. Então o que é que nós neste Mindful Eating fazemos? É cheirar o chocolate, tentar apreciar quais são as notas deste chocolate. Será mais torrado, menos torrado? Vamos então deixar de reter na boca. E desta forma, nós vamos também prolongar o momento, deixar as nossas papilas gustativas cheinhas de chocolate e mais dificilmente temos tendência de ir voltar a pegar num quadradinho. E aqui sim, o chocolate negro funciona ainda melhor, porque demora muito mais a derreter e é tão intenso que dificilmente nós vamos querer pegar noutro Ir pegar quadrado. noutro. Pois, não sei. Pronto. Isto são estratégias interessantes em vez de estratégia. substituir. Sim. E para nós conseguirmos entrar aqui, nós tínhamos aqui tantas perguntas para lhe fazermos, mas pronto. Para falarmos aqui um bocadinho sobre o livro, porque também temos umas fotos de algumas coisas que nos mandou e gostávamos de mostrar. Tem que nos prometer que vem cá outro dia, quem sabe até ao vivo, quando aqui o bebê Quando o meu físico Francisquinho já estiver mais já tiver mais um bocadinho, para podermos fazer as outras perguntas todas. Então, tem este livro aqui, Vegetariano nas 4 Estações. Porquê este livro? Pronto, isto no fundo eu acho que foi um culminar de todo o trabalho que eu já tenho vindo a fazer no Laranja Lima. E no fundo, uma expressão muito portuguesa, tenho a papinha toda feita. Quem não conseguir recorrer, por exemplo, a uma consulta de nutrição, o livro tem toda uma parte teórica no início, são quase 100 páginas de teoria, em que eu apresento imensas tabelas com as fontes dos diversos nutrientes que podem ficar em risco numa alimentação vegetariana. Ensino a cozinhar, por exemplo, as leguminosas, o tofu, o seitan, o tempê, que são coisas um bocadinho mais estranhas. Portanto, tenho as bases todas. Se uma pessoa não conseguir pagar uma consulta, pronto, se calhar o livro é uma opção mais económica e dá algumas ferramentas. Não quer dizer que substitua, mas ajuda. E depois lá está, tem as tais 80 receitas divididas por estação do ano, porque uma alimentação sazonal, para além de mais económica, é também mais saborosa e nutritiva. E nós assim dividimos as 80 receitas pela primavera, verão, outono e inverno, aproveitamos o melhor que Portugal nos dá, na altura em que nos dá, e tem então 5 pequenos almoços, 10 pratos principais e depois 5 sobremesas por estação do ano. É lá, isso é muita coisa. E nós temos aqui algumas fotos para vermos, que são de algumas também das suas receitas, não é? Que também podem ver também no seu site. Aqui está aqui com o livro. Este é o livro de lançamento, estava ali o pequenino ao colo. Estava com o pequenino, mais pequenino, não é? Mais pequenino. Este, por exemplo, é um bolo de banana em que eu não uso qualquer açúcar. Depois tenho a opção de, se quiserem, juntar um bocadinho de chocolate negro ou amêndoas, por exemplo. Mas a própria banana madurinha e a canela já vão dar aqui muito sabor, não é? Sim, isso é uma das minhas receitas favoritas. Esta tem muito bom Aqui aspecto. são papas de aveia de maçã, que se fazem no forno, portanto, muito práticas. Para o verão é uma excelente opção, fazem isto em quantidade, levam para um piquenique, por exemplo, ou para a praia. E isto são receitas que estão lá no seu livro também. Sim. Isto é um seitan alentejana, em que nós substituímos naturalmente a carne pelo seitan. Também é das minhas favoritas. O livro tem todo assim, os pratos principais são assim bem tradicionais. São os crepes de limão, por exemplo, com iogurte. As fotos fui eu todas que tirei também para o livro. Esta aqui eu orgulho-me muito. Está muito bonita, sim. Obrigada. A gente vai vendo. As panquecas. Aqui, sim, as panquecas, imagem de marca Laranja Lima, estas são de abóbora. Portanto, aqui mais para o outono, em que nós ligamos mais à abóbora que esses sabores. E aqui, estas aqui são de banana e morango. Todas elas são sem leite e sem ovos, portanto dá também para quem é alérgico. E estas são tão giras verdes, são de quê? São de laranja e espinafres. Laranja e espinafres. Mas olha, eu se calhar gosto. Tem aqui um pormenor, que aqui usamos a laranja toda, a casca e tudo. Pois. Fica muito bem. Aqui temos não é um hummus, é uma pasta de lentilhas e aipo, sim. É tipo um patê, não é? Para usar tipo patê? Exatamente. Para usar, se calhar, um artículo que não é tão nobre, não é? Nós vemos aquele aipo de cabeça que é muito feio, eu não sei se vocês conhecem. Todo rugoso, ninguém acha piada àquilo. E ele tem sabor para dar, na verdade. Basta nós aqui também darmos a oportunidade para isso, não é?
Então, este livro serve para quem? Só para quem quer ser vegetariano ou para que tipo de pessoas? Eu acho que, na verdade, para qualquer pessoa que queira reduzir a carne e o peixe na sua alimentação, que felizmente já começam a ser muitas pessoas, nós temos estudos que apontam para um grande crescimento da população, não só vegetariana, mas flexitarianos. Os tais que não querem deixar completamente a carne e o peixe, mas que incluem muito de alimentação vegetal Como é na que disse que sua se chamavam? no seu dia a dia. Desculpa. Como é que disse? Flexitarianos. São pessoas que fazem flexitarianos. Muito bem, Há flexitarianos. toda uma série de rótulos. Ou Sim, é que há plant-based, tantos por nomes, exemplo. agora uma pessoa fica É, não é? perdida. Pronto. Mas são pessoas que fazem maioritariamente uma alimentação de origem vegetal, mas que não querem deixar de comer a sua carne ou o seu peixe quando vão comer fora, ou o que seja. O livro também é para elas, porque no fundo, isto é uma mensagem importante que eu quero passar, não é o comer de vez em quando que garante os nutrientes, ok? Por exemplo, isto acontece muito com adolescentes que querem ser vegetarianos e os pais e os médicos, às vezes até, no bom sentido, não é? Querem Sim. ajudar, perguntam, mas não queres comer um bife uma vez por semana, pelo menos para garantir? Não garante nada. Uma vez por semana não vai garantir. Portanto, Claro. os cuidados para um vegetariano são os mesmos que para essas pessoas e nós precisamos estar atentos a isso. Senão aí é que começam a acontecer os déficits. Portanto, as pessoas têm mesmo que. Já referimos aqui que esta transição tem que ser feita sempre, se possível, Com com acompanhamento. acompanhamento. Tem aqui o livro que dá aqui uma parte teórica muito grande, não é? Mas este livro também sim. serve, por exemplo, para quem quer simplesmente começar a introduzir mais vegetais e se calhar a fazer uma refeição ou outra assim mais vegetariana. Já tem Sem aqui dúvida, umas até porque eu receitas. acho, desculpe, eu acho que a maioria até passa a parte teórica à frente e quer as receitas. Pois é. Acho que a maioria nem liga. É a parte Mas sim. prática. É a parte Pois, mais. sim, as pessoas gostam muito dessa parte prática. Das E as minhas receitas. receitas são todas super simples, porque eu não sou chefe, não é? Eu sou nutricionista que gosta de cozinhar, por acaso, e portanto eu pego muito nas origens portuguesas que nós temos. Nós encontramos feijoadas, por exemplo, muitos estofados, coisas Sim. mesmo de cultura portuguesa simplesmente adaptadas então a uma alimentação vegetariana. Pois. Então estamos quase a terminar. Quero convidar as pessoas a visitarem a sua página, a adquirirem o livro, o que E quiser. já agora a comprar o livro. Exato, exato. Não, ele está à venda nos locais habituais. Posso dizer os locais habituais? Eu acho que as pessoas sabem, deixa estar. Pronto, é, São não é? inteligentes, Ou os nossos também online. telespectadores. Sim. Ou mesmo online, basta Sim. procurarem vegetarianas 4 estações no Google e aparece de certeza. Claro, seria uma ajuda para o meu trabalho, porque as redes sociais, apesar de serem muito bonitas, não são um fonte de rendimento, não é? Eu há pouco claro. estava-vos a ouvir a falar com outra convidada. Sim, É uma forma de nós darmos a conhecer o nosso trabalho, mas sim, sim. não se tem vida só com redes sociais, ou dificilmente se tem. Portanto, comprar o livro também é uma forma de ajudar um trabalho que nós fazemos de forma gratuita nas redes sociais. Muito bem. Ana, foi um prazer falar consigo. Temos que nos despedir. Obrigada. Muitos parabéns pelo Claro. projeto e muito sucesso. E tem que nos prometer que volta cá a falar aqui algumas receitas vegetarianas. Tentarei. Está bem? Combinado? Obrigada. Um grande Obrigada beijinho a para nós. si e para os seus bebés. Para o físico Obrigada. e para o de ler. Está bem? Está bem. Obrigada. E nós também vamos embora. Exatamente, e tivemos duas convidadas dos projetos. Maravilhoso, empreendedorismo e vegetarianismo. Portanto, olha, escolha, viva bem, viva com saúde, viva feliz e rentabilize tudo aquilo que faz. Ora, muito bem dito. Muito e veja bem. os programas Conversa de Mulheres diariamente, de segunda a sexta-feira, pelas 15 horas. Muito mais projetos, mais convidados, mais conversa que encontra aqui. E não se esqueça, siga as nossas redes sociais para saber o que é que se anda aqui a Que fazer. andamos a falar e a fazer, Pois. exatamente. Em que sítio estamos? E porte-se bem. Estamos aqui. Exato. Ficamos sempre aqui. Vá, muito Portem-se obrigada. bem, vá Até lá, à próxima. Tchau, beijinhos.